Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos acreditar mais uma vez com vocês, irmãos. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, eu tenho certeza que o vínculo do amor tem nos mantido unidos. O vínculo do Espírito Santo em nós tem nos mantido fortes e seguros diante de toda essa problemática. Gostaria de começar a nossa meditação de hoje cantando. Pastor não é cantor e também não é um grande violonista, mas eu acho que essa canção, uma canção bem antiga, tem a ver com aquilo que nós vamos conversar na nossa devocional daqui a pouco, ok? Atrás daquela monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções nos corações dos jovens namorados. Atrás dessa fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos do jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás desse monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça, e a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás desse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor ao amor, uma canção muito antiga, você já deve ter ouvido, de um grupo chamado Rebanhão, que fala de uma coisa muito interessante, né? Fala de duas realidades, uma realidade visível e outra realidade que está por trás. A gente olha as casinhas brancas, casarões, a praça, vê os velhinhos, vê as crianças e não imagina que por trás de tudo isso há uma situação bem diferente. Antes de nós entrarmos propriamente na nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês o texto de hoje. Encontra-se no Salmo de número 46. Salmo de número 46, que diz assim:
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos fazer uma oração antes de começarmos a nossa explanação sobre o texto. Senhor, mais uma vez temos a alegria de nos encontrar, ó Pai, mesmo que virtualmente, para meditar sobre a Tua palavra. Te rogamos, Senhor, que continue abençoando o nosso povo, a nossa igreja, os seus familiares, Senhor Deus, onde quer que estejam, que essa situação de calamidade passe o mais breve possível e que nós possamos voltar às nossas atividades cotidianas, possamos voltar, Senhor Deus, a nos reunir como teu povo, como teus filhos, no templo que é dedicado ao teu culto, à tua adoração. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, em tempos de tamanha dificuldade. Algumas vezes nós nos encontramos abalados sentimentalmente, emocionalmente, mas não permita, Senhor Deus, que a nossa fé esmoreça. Que diante de tudo isso que tem acontecido, nós possamos estar cada vez mais firmes no Senhor. Esta oração que te fazemos, fala conosco através do texto, nos mostre aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto é muito conhecido, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido uma explanação, uma pregação sobre o texto. O texto é maravilhoso. Assim, se eu pudesse colocar, seria assim um dos meus prediletos, principalmente quando a gente está com problema, assim. Eu gosto demais desse Salmo 46. E o Salmo conta a história de uma invasão. Os teólogos acham que havia um cerco militar à cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém era conhecida como a cidade inexpugnável, ou seja, a cidade que os inimigos não conseguiriam entrar. Ela ficava no monte, havia uma fortaleza e era difícil com que os inimigos chegassem até ela. Então ela era tida como uma cidade que não sofreria esse tipo de situação. Eu acredito que os moradores de Jerusalém naquela época tinham mais ou menos a ideia dessa canção que se chama Casinha. Viam a cidade pronta, preparada, a cidade que era inexpugnável, a cidade onde Deus estava no meio dela, através do templo. E não se esqueça que naquela época, o fato de haver o templo do Senhor ali, eles criam piamente que Deus estava ali, habitava ali no meio deles. Então, eles não deveriam contar com uma situação como essa. Eles deviam olhar apenas as casinhas brancas, casarões, as crianças brincando na rua, os velhinhos ouvindo a bandinha na praça. Quando de repente tudo se transtorna, e o texto é bem marcante nisso, ele começa dizendo assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui eles trazem a imagem das águas, das fúrias das águas, que é para o homem antigo, da antiguidade. As águas eram algo misterioso, algo de se temer. Por isso, várias vezes há
menção das águas na Bíblia. Isso até bem pouco tempo ainda era comum. Na época das grandes navegações, as pessoas temiam, né, o desconhecido, o mar, julgavam que haviam monstros marinhos capazes de engolir as embarcações. E o salmista ele começa mostrando o perigo real, né, essa fúria das águas, essa fúria dos mares, a ponto de abalar até mesmo a terra. E ele vai fazer um contraste dizendo: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, rios se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista daí, dessa situação de crise, dessa situação de dificuldade, dessa novidade que aparece no meio daquele povo, eles encontram segurança em Deus. E ele faz essa descrição do Senhor, do poderio de Deus, de como Deus é poderoso, como Ele é majestoso, como Ele é capaz de transformar situações que eram tidas como insolúveis, que eram tidas já como sem solução alguma. E aquele cerco estava sendo pensado dessa forma. Agora não tem jeito, Jerusalém vai cair, o inimigo irá entrar e vai acabar com tudo. E não é o que acontece. Deus faz o milagre, Deus se apresenta, Deus mostra quem é, Deus mostra a sua glória, mostra o seu poder, mostra que é Deus dos exércitos, que é fortaleza, que é socorro bem presente nos tempos da tribulação. Então é sobre isso que nós vamos comentar um pouco hoje, nesta noite. O tema é: Deus é socorro certo em tempos de tribulação. A gente está vivendo esse tempo, e você já ouviu de mim, e já ouviu com certeza de várias outras pessoas, que são tempos tribulosos, são tempos de dificuldade, são tempos de problemas. São tempos onde a gente tem sofrido uma coisa que a gente não sabe sequer descrever, pois é inédita nas nossas vidas. Não tínhamos passado por isso. E era como se nós estivéssemos vivendo aquela imagem da canção de tudo perfeito, de tudo ok, tudo no seu devido lugar, a nossa vida correndo direitinho, do jeito que a gente faz, trabalho, família, igreja, amigos, um passeio aqui, uma viagem ali, e de repente uma situação abala tudo isso. Algo vem e transtorna essa realidade tranquila e pacífica que estávamos vivendo. E eu gostaria de meditar com você um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo é que a insegurança é algo plausível em nossas vidas. Sim, é uma triste constatação, mas é real. A insegurança, a dificuldade, o problema, a tribulação fazem parte da vida. Elas aparecem em algum momento. Elas vêm e vão. Elas não ficam eternamente, graças ao bom Deus. Elas aparecem e vão, aparecem e vão. Então, se nesse momento, apesar de ser algo inédito, você está preocupado que isso não passe, de que seja de fato o apocalipse, de que não há mais solução, não pense assim. Reflita como o salmista refletiu. A situação era terrível, era desesperadora, as chances de tudo dar certo eram mínimas, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. As chances eram difíceis, eram poucas,
o cerco era sério, não podia se fazer muita coisa a não ser clamar a Deus. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nós somos levados a clamar a Deus, porque não há outro socorro, não há outra maneira. Jesus já tinha nos dito isso. No mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já havia nos alertado, já havia nos dito que a vida cristã não é simplesmente pacífica, não é simplesmente sem problemas. Não, é uma vida feliz, é uma vida alegre, mas também há tristeza, também há sofrimento muitas vezes. E a gente tem que estar preparado para isso, mesmo numa situação inédita, como essa que nós estamos vivendo. Nós temos que estar com o coração fortalecido no Senhor, para que nós possamos suportar tudo isso que está acontecendo, tudo isso que estamos vivendo. A insegurança pode fazer parte da nossa vida, ela pode aparecer uma ou outra vez. Os problemas podem bater na nossa porta. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós não somos imunes aos problemas que a humanidade passa. Mas nós temos um Deus em quem confiar. E é a segunda coisa que eu gostaria de meditar com você. Deus é a nossa segurança em tempos de tribulação. A vida é assim. A gente pode constatar, temos problemas, ficamos doentes, ficamos gripados, perdemos o trabalho, ficamos financeiramente apertados, passamos por uma série de dificuldades. Se eu fosse listar aqui, a gente ia ficar muito tempo fazendo lista de problemas. Não é a nossa intenção. A intenção é dizer que, apesar desses problemas, Deus é socorro bem presente no tempo da tribulação. Sim, você pode confiar em Deus, ainda que a situação se coloque como algo tão fora do comum que a gente não veja um fim. Os prognósticos são cada vez piores. Você assiste os noticiários, os prognósticos são piores. Pouca notícia boa a gente vê. Mas, apesar disso tudo, apesar das circunstâncias, apesar do que a gente vê, apesar do que a gente ouve, apesar de muitas lojas no comércio estarem fechadas, apesar de muita gente estar isolada dentro de casa, apesar de tudo isso, Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. E o salmista sabia disso. O salmista tinha certeza de que Deus era quem poderia mudar a situação da cidade e do povo de Jerusalém. E ele vai falar lá no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. O salmista está expondo, explicitando a sua confiança em Deus. Deus está no meio do seu povo. Portanto, a gente não precisa se desesperar. Nós não precisamos entrar em pânico. Não precisamos nos alarmar mais do que já estamos temerosos. Deus está conosco em todo o tempo. Deus está ao nosso lado, lutando as nossas batalhas. Deus está conosco sem nos deixar um minuto sequer. Cristo, a mesma coisa. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos acreditar, confiar, lançar nossa ansiedade, nosso temor sobre Jesus. Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Enquanto o mundo empurra sobre as nossas costas cada vez mais peso, nos carrega com cada vez mais preocupações,
Jesus nos chama a trocar o fardo pesado do mundo pelo leve. Trocar o jugo pesado pelo jugo leve, que somente Ele pode dar. Então, se você tem vivido essa situação e tem se esquecido, de alguma forma, de que Deus governa todas as coisas, de que Jesus está conosco em todo o tempo, lembre-se disso hoje. Você pode confiar, pode trocar toda essa sua insegurança, todo esse medo, toda essa ansiedade por esperança, fé e amor de Deus. Cristo te ama demais. Cristo te amou a ponto de dar a sua própria vida lá na cruz, no Calvário. E nós estamos chegando perto, estamos quase encerrando a Quaresma e chegando naquilo que se chama Semana Santa, onde nós relembraremos a paixão de Cristo. Jesus fez tudo isso, sofreu todas as coisas que você sabe que Ele sofreu, por amor ao Pai e por amor a nós. Morreu em meu lugar e em seu lugar. E nós podemos confiar nele. Nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. E a última coisa que eu gostaria de pensar com você: podemos nos aquietar e esperar em Deus, pois seu socorro virá. Essa é uma realidade extraordinária, é uma realidade maravilhosa, daquelas que enchem o coração de alegria, que nos fazem acalmar. O final do texto é assim, no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não precisaria nem dizer mais nada, mas para te reforçar no seu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que o Senhor fala através do Salmo. Que a gente não precisa se desesperar, que nós não precisamos perder a cabeça, ficar careca como eu estou ficando, por medo das coisas como tem acontecido. Não, a nossa vida não se guia pelas circunstâncias do mundo. Nós somos guiados por Deus. A nossa vida está sob o controle, sob o governo de Deus. E Deus permanece em seu trono, governando todas as coisas. Mesmo nessa situação que é inédita para mim e para você, Deus permanece sendo todo-poderoso. Continua sendo refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Continua sendo aquele que é exaltado entre as nações, aquele que é o Senhor dos exércitos, que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se essa palavra não te conforta, olha, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, pois essa palavra é uma palavra de conforto extraordinária. Deus está comigo e contigo. Não há perigo que possa fazer com que Deus nos abandone. Não há situação nesta vida, nesta terra, que possa nos separar do amor de Deus. Fala a verdade. Conforta o coração saber disso. Enquanto pessoas não têm a quem recorrer, não têm onde procurar, têm que se fiar em coisas materiais, em coisas que o homem produz, nós confiamos no Senhor, naquele que criou os céus e terra, naquele que opera o milagre na hora que ele precisa ser operado. Deus não chega nem antes nem depois, e você já me ouviu dizer isso. Jesus nunca chega atrasado, você já me ouviu dizer isso. Jesus, em seus milagres relatados no Novo Testamento, em nenhum momento ele chega atrasado. Nós falamos há pouco tempo sobre o cego, e foi perguntado a eles por que ele era cego. Foi perguntado a Jesus: Jesus, por que ele é cego? Quem pecou, ele ou os pais? E Jesus fala: nem ele, nem os pais, mas ele está assim para que se manifeste a glória de Deus.
Esse momento é momento oportuno de se manifestar a glória de Deus a partir de mim e de você, com pessoas de fé, com pessoas que acreditam em Deus, com pessoas que creem no Senhor e que não se deixam abalar pelas circunstâncias, porque sabem que têm em Deus, que têm em Cristo socorro bem presente em tempos de tribulação. Então é essa palavra que eu gostaria de deixar com você nesta noite. Desejo no meu coração que você esteja tranquilo, apesar dos noticiários, apesar das coisas que chegam pelo WhatsApp, apesar disso tudo, que você tenha confiança no seu Deus, pois Ele jamais te abandona. Que você continue confiando em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, pois Ele age no momento certo, na hora exata, nunca chega atrasado. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra que conforta e consola os nossos corações. Continua, Deus, agindo através da Tua palavra e do Espírito Santo, para que possamos nos manter fiéis a Ti e que nesse momento inédito nas nossas vidas, nós possamos nos aprofundar no relacionamento contigo, através da leitura da palavra, através da oração, através do culto doméstico, através, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos eleva para mais próximo de Ti. Ajuda os Teus filhos, abençoa a membresia da Igreja Filadélfia, derrama bênção sem medida sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Abençoa a nossa cidade, abençoa o poder público, municipal, estadual e federal. Que, Senhor Deus, todas as medidas sejam tomadas de maneira adequada e que nós, Senhor Deus, sempre confiemos em Ti. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. De paz, que Deus os abençoe. Sexta-feira nós nos encontraremos novamente. Um abraço.